Terça-feira, 16 de setembro de 25, 9h30 da manhã. Mais um vídeo completamente aleatório. Cada vez eu me sinto melhor fazendo esses vídeos, porque eu tenho um nível baixíssimo de visualizações, então eu não tenho e nem seguidores, então eu não tenho compromisso. Eu quero falar qualquer coisa que me bater na telha, sobre qualquer coisa que acontece, ou que aconteceu, ou que vai acontecer. Não tem lógica, não tem o porquê, não tem o objetivo, não tem a programação do que vai sair aqui. Vamos ver o que sai. Pessoal, eu acho que só o semblante da pessoa já diz que a pessoa está bem, né? Tu olha o semblante da pessoa, o jeito que ela se apresenta, tu já vê que a pessoa está bem. E isso eu gostaria de dizer para vocês, cara, como eu estou bem, cara, como eu estou bem. Eu vivo uma vida, né? 61 anos muito conturbados, muito difíceis, com muitas coisas sempre dando errado. E por que eu estou bem? Porque eu entrei numa sequência que está dando meia dúzia de coisas certas. Meia dúzia, não é tudo certo, mas meia dúzia de coisas estão dando certo. Eu estava já há muito tempo para começar uma academia, para fazer um exercício e tal. E nunca dava, cara, nunca dava. Problema financeiro, problema de saúde, problema de acidente, problema de tudo que não possibilitava, realmente não possibilitava. Sem contar a parte financeira, né? Quando falta dinheiro, daí não dá mesmo. E eu escolhi uma academia que é 24 horas, até porque eu tenho problemas de sono na madrugada, de acordar e tal. Eu digo, cara, essa academia de 24 horas eu vou para lá 3 horas da madrugada. A hora do diabo eu vou para lá. Para quem não sabe, né, Cristo foi crucificado às 3 da tarde e a hora do diabo é às 3 da madrugada. Coisas de religiões, né, que eu não dou a mínima, não ligo para nada disso. E daí... isso da academia, eu estou fazendo academia, né? Hoje completei uma semana, parabéns para mim. Fui sábado, fui domingo, né? Iniciei a semana indo. Então isso é muito positivo. Claro, a pessoa fazendo exercício se sente bem e tal. E estou controlando um pouco melhor a alimentação e tal, que não é altos controles, mas pelo menos um pouquinho melhor eu estou controlando, né? Tu já começa a pensar naquela coisa que tu ia comer, que não, isso aí não é legal para a saúde e tal. Então tudo ajuda. Mas agora, olha a virada que o vídeo dá. Vamos falar de sexo. Eu ontem acabei transando com uma louquinha, né? E eu já transei outras vezes com ela. É guria que tá na rua, guria que não escolhe parceiro e tal. E eu cruzei com ela, fazia já quase um mês que eu não a via. E esse pessoal, eles estão sempre se deslocando, migrando. Então tu não sabe onde tu vai encontrar, se tu vai voltar a encontrar. E ontem eu reencontrei. Daí ela não deu não deu 1 minuto de conversa. Vamos. Esse vamos é vamos transar, né? E daí a gente achou lá um lugar e tal, acabamos transando. E eu pensando, cara, eu com 61 anos de idade, cara, 61, fazendo isso, assim, ó, achando uma mulher de rua e vamos transar, vamos e tal. E eu ando com muito apetite sexual. Então eu quero transar todo dia, toda hora, com todas as mulheres que eu puder encontrar. E eu, para quem já escutou um pouco aí das minhas histórias, eu fiquei 20 anos sem transar.
20, cara. Eu fiquei dos meus 34 até, seria 20, 44, 54, por aí. Eu fiquei esses 20 anos, dos meus 34 aos meus 54, então eu voltei a transar tem 6, 7 anos. Tudo em função de eu ter ficado sozinho, com um filho bebê no colo, e fui criar meu filho, cara. Só que tu pega até os meus 34 anos ali, eu era um cara que eu sempre estava no meio das mulheres, com mulheres, transando com mulheres, e outra, sempre tinha aquelas do vai e volta, sabe? As do vai e volta é aquelas que tu pega, hoje tu transa, depois tu não transa mais, o dia que tu tá afim tu pega. Na época nem telefone celular não tinha, tu bota aí 20 e tantos anos atrás, tava começando os celulares, mas assim, ó, era um luxo até tu ter celular. Eu fui ter ali no finzinho dessa minha história de transar ainda lá atrás, foi que eu tive um celular e tal, isso há 20 e tantos anos atrás. Mas tu pegava um telefone fixo, até um orelhão na rua, eu ligava para uma mulher 3 horas da madrugada, às vezes bêbado, porque eu bebia e tal. Ali, tudo isso, esses 20 anos que eu parei de transar, foi quando eu parei de beber. Tem 29 anos que eu não bebo. 30, eu acho que fechou 30. Não, fecha 30 agora em 31 de maio. Maio tem 31, vai eu botar mais um aí no maio. Não, dia 30 de maio. 30 de maio eu completo, 30 de maio, 30 anos sem beber. Bebida não faz mais parte da minha vida, então 30 anos. Eu sou um cara que eu parei de beber de vontade própria, né? Não era um cara que me mandaram parar de beber, não era alguém que precisou de uma... Não é que não precisou de uma clínica, até precisaria. Mas eu fui um cara que disse, cara, chega. E eu achava que toda a merda da minha vida dava pela bebida. E já passou 30 anos e a merda continua acontecendo todo o tempo. Então não era a bebida. Mas eu acredito que eu ganhei alguma coisa, né? Eu não teria sobrevivido, né? Eu tinha um problema, é um problema, já falei a palavra problema. Eu tinha um problema com a velocidade, né? Altíssima velocidade. Tanto é que o meu corpo é todo quebrado aí de moto e acidente. Nos acidentes de carro nunca me machuquei, já capotei, já virei carro, já enfiei carro em poste, tudo isso já. Mas qual era o meu problema? Excesso de velocidade, assim, mas uma coisa, hoje, passado, eu com meus 61 anos de idade, eu vejo que era uma conduta suicida. Se tu me perguntasse, tu tá fazendo isso para morrer? Eu ia te dizer que não, jamais. Mas hoje eu vejo aquilo, a velocidade, o excesso, que não era só velocidade, era um excesso de conduta, de comportamento. Eu ia dizer no trânsito, olha, eu preferia nem que não tivesse trânsito, que eu tivesse sozinho. Que daí era meio tipo assim, eu morri, capotei, bati, não matei ninguém, fui só eu. Então hoje eu consigo analisar que aquilo era uma conduta suicida, né? Mas aí, sobreviver. Então assim, ó, álcool com direção, vocês já sabem. Álcool com direção, qual é a finalização? É morte, né? Por muita sorte eu nunca machuquei ninguém. Só eu me quebrei todo e tal, mas nunca machuquei ninguém, nunca causei dano a terceiros a não ser a eu próprio. Ganhei 30 anos sem beber, ganhei. E digo para vocês, meu filho está com 29 e eu parei de beber antes do meu filho nascer, 1 ano antes, por opção. Então é bom tu não botar desculpa, parei por causa daquele, por causa daquela, por causa do meu filho, por causa do meu trabalho. Não, eu parei porque eu quis parar e eu tinha que parar. O vídeo eu nem sabia o que ia ser, mas então assim, para terminar a história da transa.
transei, é uma magrinha, gostosa. Essas gurias de rua e que tem problemas de dificuldades aí, que andam rolando pela rua, todas elas acabam ficando sem seio. O seio, porque elas, né, o organismo delas vai consumindo e elas vão ficando sem seio. O seio vai sumindo, né? E bem ou mal, até a maioria já tinham um seio pequeno, então com essa conduta o seio fica uma coisinha de nada. E eu não sei, eu devo ter algum histórico de passado que eu digo de infância, de coisas lá sei lá da onde, da minha mente, que eu sempre fui apaixonado por seio pequeno. Eu odeio mulher com seio grande, odeio. Então essas paniquetes aí, essas mulheres que a televisão bota como deusa e não sei o quê, eu odeio tudo, não me dá tesão. Seio grande não me dá tesão. Silicone, então, nem se fala. Eu gosto do seio natural pequeno. E essa aí ontem era um seio pequenininho e tal, né? Mas ainda firmezinho, pequeno, mas ainda tinha alguma coisa de seio. Dizer assim, ó, e eu já vi assim, ó, que nem eu paguei semana passada, paguei uma menina para transar numa casa de massagem com cama, com ar-condicionado, com não sei o que mais, banheiro, chuveiro, só não tinha hidro lá. Mas assim, ó, e claro, um conforto, uma limpeza, um ambiente seguro, né, tranquilo. E só que eu vi que como eu gosto dessa transa da rua, no meio do mato, no meio que eu falei, ó, lá naquele fim, era onde tinha os matos aqui do fim do loteamento. Num outro vídeo eu falei, acabaram com o mato lá, ó. Eu transava lá naquele mato. E até nunca, tem umas 3 semanas que eu não vejo a minha namorada aí do mato para falar para ela, ó, sabe nosso local lá no meio do mato, aquele já, ela deve saber já com certeza, porque ela vive por esse ambiente aqui. Mas assim, ó, eu vi que eu gosto dessa adrenalina, da coisa na rua, a coisa acontecer na hora, sabe? Não é aquilo da garota de programa que tu liga, tu marca e o que tu faz e o que tu não faz, e tu transa assim e tu transa assado e não. Não! Essa transa da rua é que nem ontem. Vamos, ali, tal, foi. Acontece e na hora tu vê o que acontece. E eu vi que eu curto isso. A palavra é essa, eu curto esse tipo. Não sei se eu vou dizer esse tipo de putaria, sabe? Essa coisa de sei lá, do instantâneo, e eu acho que o meu cérebro funciona muito nessa coisa da adrenalina, do instantâneo, que nem eu comentei com vocês, da velocidade, do perigo, da bobagem. Tipo assim, ó, fiz merda, fui,